Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! E voltamos para mais uma continuação. E vocês sabem de quem é a continuação. Só que antes de começar, eu quero agradecer a todos que me apoiaram aqui no canal e aos novos inscritos. Então valeu aí pessoal! E se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E aqueles que já estão aqui há algum tempo, eu agradeço a presença de vocês novamente. Muito obrigado por ficarem e aturarem a pessoa que vos fala. Então, sem muita enrolação, simbora pro vídeo! Vamos nessa! Depois que o Lucas ele fez aquela pequena mutreta, ele foi até onde seu Lorde, só para lhe informar a boa notícia que ele está trazendo, e fala que, como ele previu, o Conde Douglas ele declarou guerra contra a associação. Só que o nosso brabo, tomando seu chazinho, fala que o Conde Douglas não é do tipo de homem que volta atrás no que diz, e avisa que até agora tudo está indo de acordo com o plano dele. Mas ele olha para o chá dele e fala que o Visconde Conrad não é do tipo de homem que não cobriria toda a sua base. Então, se ele precisar tomar medidas drásticas, ele com certeza vai levantar a bandeira branca e vai engolir todo o seu orgulho. Assim ele pede para o nosso garoto Lucas abrir o bocão que ele tem para todos os cantos para que essa guerra não seja cancelada. E olha o sorrisão do nosso menino, e tomando seu chazinho, ele revisa esse plano e fala que quando ele estiver encurralado, então provavelmente vai ser capaz de abandonar seu orgulho e pedir sua ajuda. Então lá no norte de Cairo, o Lucas já começa a espalhar esse rumor, e ele botou esse trabalho na mão de sua guilda, e esse velhinho aqui já está espalhando esse rumor, dizendo que a situação por dentro do território parece muito tensa nesse momento. Fala que a Associação Nordeste está preparando para uma guerra, e essa guerra é contra o Conde Douglas, e o pessoal em volta só fica ouvindo tudo, e essa mulher fica até surpresa. O carinha fala que enquanto estiver esse conflito, ele vai precisar fechar a loja por um tempo, e o boato já está se espalhando ainda mais. Olha o povo comentando, a cidade toda está em polvorosa, até esse maluco aqui está perguntando para esse mendigo se o que ele disse é verdade, e o cara que não é bobo nem nada, fala que ele ouviu direto da família Conrad, que depois da ligação para o Visconde Conrad, o Conde Douglas, ele quebrou tudo que estava ao seu redor. Só que ele faz aquele sinal de sigilo e fala que, pelo que ele ficou sabendo, uma certa pessoa está determinada a derrotar o Conde Douglas. E o pessoal já fica preocupado, se perguntando se essa guerra rola mesmo, se eles vão acabar se envolvendo nisso. Com isso, o trabalho do Lucas está feito, pois tem vários rumores na cidade de Cairo. E essas aqui são as pessoas que estão espalhando tudo isso, pois todas elas pertencem ao clã Vil, aquele clã que é dominado pelo Lucas. E olha a carinha desse bom servo, que nesse momento, ouvindo esse rumor, uma pessoa não tá muito alegre e bate na mesa falando que ia deixar esses caras se safarem se eles viessem pedir perdão. Só que agora, como eles falaram em destruir a família do Douglas, o maluco não tá legal. Ele manda convocar todo mundo para a casa dele agora e fala que, pelo nome da família dele, ele nunca vai perdoar a família Conrad e vai destruir ela. E novamente ele liga lá para a família Conrad só para dar esse aviso que vai acabar com eles. Só que o maluco, ele tá dizendo que não foi ele que espalhou esse rumor, pois ele não quer a guerra. Ele tava até pensando em compensar o Conde Douglas devolvendo dinheiro para ele. O maluco ficava xingando todo mundo aí e os doidos lá ficam pedindo para ele se acalmar e fala que tem um pessoal espalhando esse rumor, mas essa não é a intenção deles. A única coisa que eles querem é um acordo. O Conde Douglas pergunta se ele parece cego para eles e os caras já ficam meio assustados e avisa logo que o motivo que ele tá ligando agora não é para negociar, é para dar um aviso a eles. E ele diz que vai acabar com todos eles da Aliança Nordeste. E antes dele desligar essa ligação, ele fala para todos se esforçarem o quanto eles quiserem. Mas isso vai ser em vão, pois ele vai acabar com todos eles. O pessoal, vendo ele desligar, fala que isso é ruim, pois essa batalha vai acabar envolvendo o povo deles. Se fodeu! Então o maluco lá atrás fala que não podem lutar sozinho contra eles, e outro pede para tentar entrar em contato com o governo central. O Conrad não queria fazer isso, mas vai ser o jeito. Então ele liga para o Conde Fábios. O Conde Fábios fala que entende a situação deles, só que ele diz que o governo central não pode ajudar eles com isso, e já vai logo avisando que nessa situação é a Aliança Nordeste que está errada nesse momento, e já manda eles resolverem por eles mesmos. Caralho, cuzão! E nesse momento, os caras já falam que estão fudidos, lascados e quebrados, pois nesse momento eles não podem enfrentar uma guerra. Só que uma pessoa aparece e o cara fica até surpreso e fala que Roma Dmitri está solicitando uma chamada. Então nosso brabo aparece nessa ligação e o Conrad já pergunta para ele qual é o problema agora. É tanta merda que tá acontecendo com ele que a pessoa não sabe nem o que pensar quando esse brabo aqui liga para eles. Então nosso brabo avisa que ficou sabendo que a Associação Nordeste ela tá com sérios problemas. O maluco já pensa que o brabo já ligou para ele só para zombar deles, mas logo ele fica surpreso
preso. Só que o Prota, ele pede sinceridade desse cara e pergunta se isso é mesmo verdade. O maluco, ele fica desconfiado, mas ele fala sim que é verdade, que nos últimos dias eles têm recebido ligações do Conde Douglas ameaçando de uma pequena guerra. O brabo nesse momento pergunta para ele o que ele pretende fazer. Os malucos não entendem isso, então nosso brabo fala que uma grande força do norte está prestes a invadir sua região e que nesse momento ele não pode ficar parado apenas assistindo. Todo mundo fica surpreso e pergunta para ele se ele pretende ajudá-los. Aí o nosso garoto fala que não importa o que aconteceu no passado, o Dimitri não vai ficar só assistindo enquanto alguém invade sua terra. Sabe de nada, inocente! Mas ele sabe que se eles lutarem com o Dimitri, isso vai ser bastante benéfico para eles. Mas ele ainda tá com o pé atrás e fica se perguntando o que o nosso garoto ele tá pensando. E olha o sorrisão dele, pois ele sabe que esse maluco não pode ser exigente agora. Então o carinha ele engole seu orgulho e fala que não importa o que aconteceu no passado e que agora ele está precisando da ajuda do Dimitri e pede para ele deixar o passado para trás e ajudá-lo dessa vez. Ele avisa que ele está disposto a fazer qualquer coisa que Roma Dimitri quiser. E em pensamento ele fala que esse momento é uma grande oportunidade e ele vai agarrar com todas as suas forças, pois ele precisa que o Dimitri se una a ele. Nosso brabo fala que não faz mais sentido ele não ajudar a associação e ele não pretende ignorar o cenário geral, só porque ele ganharia não ajudando eles. Mas pelo bem do cenário político de Cairo, ele fala que vai se unir a eles e ajudá-los. E ele diz que os Dimitri e a Associação da Aliança terão que conviver dentro da região Nordeste. Os malucos nem estão acreditando nisso e já nasce um fiozinho de esperança neles. Só que o cara ele fica um pouco desconfiado, pois ele sabe que ele não pode estar fazendo isso só por pura bondade do coração dele. Não me diga! Assim, o nosso brabo, ele já vai fazer o pedido dele. E o que ele tá querendo é muito simples. Ele quer uma trégua entre eles por enquanto e também quer que ele mostre que eles vão trabalhar junto depois desse incidente. E fala que se ele der a palavra dele, ele vai ajudá-los. O cara já entendeu nesse momento e fala que isso é uma coisa muito ridícula, pois antigamente a família do nosso brabo era apenas plebeus, o qual todas essas pessoas desprezavam. E o maluco nem tá acreditando agora que essa pessoa vai liderar a região Nordeste. Então ele diz que vai conversar com os outros e pede um tempo para pensar. E assim que ele tiver uma resposta, ele vai entrar em contato novamente. O Prota ele dá esse tempo para eles, então passa alguns dias e o Conde Douglas ele já tá indo em direção à batalha. Ele já chamou mais 2 carinhas da região norte e o maluco já fala que depois que essa guerra acabar, ele vai ter que ser bem claro qual parte eles vão pegar como spoiler de guerra. E o Conde Douglas ele só dá sua palavra e fala que nunca chamaria todos por nada. E ele diz para todos que depois que a família Barco caiu, a região Nordeste ela ficou dividida e que agora eles são como castelo de areia e logo eles vão cair. Então ele fala que alguém precisa assumir essa terra boa e os dois eles estão lá concordando com tudo. Mal sabem eles onde estão se metendo. O pessoal já fala que todos pensam que o Conde Douglas é uma besta sem cérebro que não pensa em nada e fala também que ele nunca ataca seu oponente de forma imprudente. Ele é igual um leão e lembra que se ele for lutar, ele vai fazer o máximo para ganhar e que foi assim que ele sobreviveu esse tempo todo. Aí o Conde Douglas está lá lembrando que antes ele não podia fazer nada, pois antigamente eles tinham apoio do governo central. Só que agora, como a família Barco desapareceu, agora eles têm uma chance. E foi dessa forma que ele conseguiu unir o norte. E fala que agora a Associação da Aliança Nordeste não é nada, pois eles não têm mais o apoio dos barcos. Assim, de cima desse morro, ele vê o pessoal da Aliança Nordeste. E em pensamento diz que agora eles são alvos fáceis e que qualquer um pode dominar eles. Então, o maluco ele começa a dar um berro e fala que ele é o Conde Douglas e que ele quer que o comandante deles venha até ele conversar. Aí uma pessoa lá no fundo fala que ainda não é a hora combinada e pede para ele esperar só um pouquinho. O Conde Douglas grita novamente e fala que parece que todos já se reuniram. Então ele não quer gastar mais nenhum tipo de tempo nesse lugar e não quer criar uma guerra sem sentido, pois perder as vidas de bons homens não vai adiantar de nada. É mentira! O maluco gaguejando fala que ninguém vai saber o resultado até que eles lutem. Então o maluco lá atrás apontando grita para o Conde Douglas e fala que alguém está vindo. E olha a cara do Conde Douglas, pois ele não imaginava que esse pessoal ia chamar reforço. E olha a bandeirinha subindo de quem é. E quando o Conde Douglas vê aquela bandeira, o maluco ele treme, pois é a família Dimitri chegando e o nosso brabo guiando suas tropas. Então o maluco já fica perguntando o que o Dimitri faz nesse lugar. O Prota dá aquela virada de cabeça, dá uma olhada para ele e fala que só tem um sentido para ele estar nesse lugar, pois como o comandante do norte invocou todos os lords da região, ele também veio defender sua região e que também vai liderar as tropas da Associação Nordeste. E nesse momento o pessoal ouvindo isso não gostaram muito do que eles escutaram, só que os malucos lá atrás já estão botando
pezinho dele pra fora e fala para o Conde Douglas que ele nunca tinha dito que o Roma Dmitri iria estar nesse lugar. E o outro fala que se ele tivesse dito, ele nunca teria vindo a essa batalha. Então, nesse momento, o Conrad fala que agora eles estão prontos, pois todo mundo está nesse lugar. E nesse momento, uma veia sobe na cabeça do Conde Douglas, pois o maluco tá irritado. Mas o nosso garoto fala que agora ele vai dar uma chance ao povo do norte. E olha a carinha de felicidade do nosso brabo. Combate corpo a corpo ou uma batalha de verdade. E que agora a escolha é deles. Tá fudido, meu parceiro. Não brincou com a pessoa errada. O Conde Douglas, nesse momento, já tá achando isso uma merda. E nem tá acreditando que o Dmitri está se envolvendo nessa batalha. E o cara fala que como declarou guerra agora, ele não pode mais voltar atrás. Só que ele também sabe que se uma batalha de verdade acontecer contra o Roma Dmitri, ele vai estar ferrado. Só que também não é como se ele pudesse escolher um combate corpo a corpo. Embora eles estejam com vantagem numérica, ele fala que lutar contra os Dmitri é bastante desvantajoso, pois o exército dele é bastante poderoso, já que eles acabaram com a linha de frente sul. Então ele fica se perguntando o que ele deve fazer agora. Então lá no fundo, o nosso brabo ele fala que gostaria de dar uma proposta para ele. O Conrad nesse momento só fica escutando tudo. Então nosso prota diz que ele gostaria de um 3 contra 1 e fala que eles podem vir ao mesmo tempo. E se ele tiver um pouco desconfortável, pode ser um 5 contra 1. Ele também não tá se importando com isso. Nesse momento, o Douglas ele vai à loucura e nem tá acreditando nessa proposta. O quê? O que foi que você disse? Olha o sorriso do garoto. Ele fala que Roma Dmitri é bastante forte e ele reconhece isso. Mas uma batalha 5 contra 1, ele acha que isso é uma loucura e que nem ele pode aguentar isso. Cara, eu vou te falando, nós vamos entrar na porrada, eu não vou arregar pra tu não, hein? Então nosso brabo estende sua mão e fala que ele gostaria que essa guerra se resolvesse de forma rápida, com um mínimo de confusão e com pouco derramamento de sangue. Então o Prota pergunta para ele o que ele acha disso. O Douglas pede logo um tempo para pensar sobre isso, e o pessoal da aliança só fica olhando essa proposta. Então, em um local discreto, o Douglas está perguntando para o seu pessoal o que eles acham dessa proposta. E ele já vai encorajando todo mundo. Ele fala que Roma Dmitri ele pode ser bastante forte, só que vai ser um 5 contra 1, e nem ele pode aguentar isso. Então ele pergunta para o seu pessoal se uma pessoa habilidosa de cada família já não ia ser o suficiente. Os malucos preocupados falam que mesmo assim é bastante perigoso, e lembra que ele derrotou o mordomo. E se ele fez isso, ele no mínimo é um espadachim de 5 estrelas. O Douglas fala que imagina isso, mas ele também diz que eles não têm outra escolha. E fala que não importa qual decisão eles vão tomar, eles vão ter que enfrentar Roma Dmitri. Então ele fala que os gêmeos, que estão sob o comando dele, derrotaram um carinha 4 estrelas apenas lutando junto. Então ele diz que ele sabe que ele é forte igual aos rumores. Só que essa é uma boa oportunidade para eles. Já que ele tomou uma decisão imprudente, eles têm que aproveitar o máximo possível. E avisa que se eles acabarem com a vida dele, enquanto ele estiver correndo e se defendendo, depois dessa batalha, eles vão conseguir devorar a região nordeste inteira. Então nesse momento, todo mundo concorda com essa ideia. É uma ideia de merda? É uma ideia de merda. Mas vamos seguir o roteiro. Então, na mente maquiavélica do Conde Douglas, ele fala que vai fazer o nosso prota ele se arrepender por ter tomado essa decisão arrogante. E nesse momento, esse aqui vai ser o juiz e falar que dessa vez vai ser uma batalha 5 contra 1. Só que alguns minutos antes, esses dois gêmeos, eles estão discutindo com seu pessoal uma estratégia. Eles falam que vão chamar a atenção do Roma Dmitri e que os outros três precisam fazer é só atacar ele enquanto ele estiver se defendendo, pois não importa o quão forte é uma pessoa, no momento que ele lançar um contra-ataque, vai aparecer uma abertura. Os caras dizem que eles vão dar o golpe final, mas se eles derem suporte a eles, eles vão conseguir receber fama e riqueza, ou derrotar o mais brabo dessa região. Posso contar nosso segredo? Nós somos muito burros. Então aquela bandeirinha se levanta e o observador já fala para todos entrarem em suas posições. E quando todo mundo já está preparado, ele fala para todos começarem. Então o maluco já liga sua aura e fala que é agora. Então ele chama seu irmão para ir em direção ao nosso garoto. E olha a cara desses malucos. Eles estão indo com tudo. E o nosso brabo só tá lá. Ele nem sacou a espada ainda. Quando esses malucos chegam mais perto dele, pensando que vai conseguir acabar com o nosso brabo, o nosso Cleitão, ele se prepara. E vejamos, ele nem ligou sua aura ainda. Ó a cara de tédio desse maluco. E nesse momento, os dois eles só passam pela lâmina do nosso brabo. E não demora muito, os malucos caem no chão, que nem um pedaço de bosta. Onde Douglas nesse momento não acredita no que tá vendo, pois ele derrotou os gêmeos com apenas um golpe. O nosso brabo ele tira o sangue da espada, ele começa a falar com esse pessoal e diz que quando ouviu o Conde Douglas declarar guerra, ele pensou em bastante coisa, pois as pessoas que sempre pensavam em debater quando a família Barco estava no poder, então ele pergunta para esses caras por que eles não tentaram fazer isso agora,
Então ele fala que os Lords do Norte, incluindo o Conde Douglas, provavelmente desprezam sua família. E olha as carinhas dos 3 que sobraram. Os malucos estão tremendo de medo. Então nosso brabo ele termina dizendo que ele ficou profundamente perturbado com esse fato. E ele dá a última chance para todos se retirar dessa luta, se eles ainda quiserem. Se não, eles podem ir para uma guerra normal. Está tudo tranquilo para o nosso garoto. Vai ser apenas um dia normal. Mas o Conde Douglas não tá nada tranquilo. O maluco ficou perturbado com o que ele viu. E ele sabe que se ele ir para uma guerra normal, incontáveis soldados vão capotar. E ele não tá querendo isso. Ele prefere apenas capotar de 5. Então ele diz que regra é regra. Já que todos decidiram um combate corpo a corpo, vai ser um combate corpo a corpo. E os caras lá atrás nem tá acreditando nas palavras do Conde Douglas. E olha a cara de felicidade do nosso brabo. Assim ele diz para todos para eles continuarem com essa batalha. Só que um dos lords lá atrás fala que essa batalha já acabou e pede para eles acabarem com essa luta agora. Provavelmente um de seus homens está nesse meio. Só que o brabo já começa a zombar deles e fala que nunca pensou que os guerreiros do norte levantariam a bandeira branca como covarde. Então ele enfia sua espada no chão e fala que vai dar uma vantagem para eles e que nesse momento ele vai lutar sem sua espada. Então ele pergunta para todos se agora eles têm vontade de lutar. Caralho, o maluco é brabo. O maluco lá na frente grita para ele não se arrepender dessa decisão. Só que o cara ele tá tremendo de medo. Mas ele sabe que se ele fugir agora, ele vai ser taxado como covarde. Então eles começam a ligar sua aura. E o doidão que tá na frente fala que não tá mais nem aí. Eles vão ter que ser capazes de fazer pelo menos alguma coisa. Então os 3 vão para cima do nosso garoto. E quando a espada de um está perto da cara dele, o nosso brabo ele dá aquele sorrisinho. Então ele mete um socão na espada, fazendo ela quebrar no meio. Só que o socão não foi mirando na espada, foi mirando na cara desse maluco. E depois dele derrubar esse primeiro, ele apagou os outros 2 com facilidade também. E o cara que tá lá no chão sem os dentes, ele já pensa em desistir. Só que antes dele terminar de falar, o Prota já mete um pisão nele. E olha a cratera que nosso brabo fez. Então nosso brabo ele olha para seus adversários e pergunta se algum deles tem alguma objeção. O maluco só abaixa a cabeça e fala que não tem nenhuma. Então nosso brabo ele coloca sua capinha de volta e vai em direção aos seus homens. O Conrad nesse momento se curva e agradece a ajuda. E o Prota só fala que está ansioso para eles trabalharem juntos. Só que curvado, o Conrad percebe que se ele tivesse ido à batalha contra os Dimitri, ele estaria ferrado. E assim tudo sai de acordo com o plano do nosso brabo. E a hierarquia da região Nordeste está bastante clara agora, pois o nosso garoto é quem realmente tem poder nesse lugar. Então alguns dias se passam, em uma certa casa, todo mundo da região Nordeste está reunido, e o nosso brabo, ele está na ponta da mesa. Isso significa que ele está no comando de todo mundo. Então ele avisa que seu pai deu total autoridade para ele no assunto, e pergunta para geral se eles têm alguma objeção. Todo mundo só abaixa a cabeça, mostrando que ninguém vai falar nada. Então sorrindo, o nosso garoto fala que tem boas notícias, e vai falar para todo mundo agora. Então o nosso brabo ele já começa e pergunta para todos se eles acham que o reino de Cairo está indo na direção certa. Ele lembra que quando Hector invadiu o Fronte Sul, o que mais causou dor de cabeça a ele não foi a guerra contra Hector, mas sim os inimigos que estavam infiltrados, pois os comandantes do Fronte Sul eles não confiaram em suas palavras. E enquanto isso acontecia, o exército do governo central estava tendo uma luta de poder sem sentido, e foi por esse motivo que o Fronte Sul caiu. E ele fala para todo mundo que se não fosse por ele e seus soldados, o reino de Cairo estaria até agora em uma batalha contra Hector. E o pessoal ouvindo isso apenas fica com essa cara assustada, pois eles estão entendendo o que ele está querendo dizer. Nosso brabo continua e fala que se esse reino atual enfrentar outra guerra, o governo central ele provavelmente vai pedir para os soldados de outras regiões entrarem nessa batalha e serem apenas bucha de canhão, pois diferente dos nobres que perderam seus soldados, os nobres do governo central continuam mantendo um forte controle sobre o poder militar do reino de Cairo. Então o Prota fala que eles devem enfrentar a realidade, pois o que realmente causou essa guerra é porque eles estão sendo tratados injustamente. E o pessoal continua ouvindo e olha a cara de espanto de todo mundo. Então nosso garoto fala que eles precisam fazer uma mudança, igual os nobres da capital fazem. Eles usam o governo central apenas para desfrutar o poder. Então ele faz uma proposta: que tal toda a região Nordeste trabalhar junta? E fala que dessa forma eles vão poder proteger todo mundo dessa região. E quando o Prota termina de falar isso, no seu pensamento ele sabe que quando sua família começar a agir,
agir, ele não vai ter muito tempo, pois o governo central vai começar a pressionar ele ainda mais. Por esse motivo, ele tem que unificar a região Nordeste o mais rápido possível. O pessoal começa a discutir sobre isso e tenta entrar em um acordo. E o pensamento do Prota lá, pois ele sabe que quando ele conseguir unir a região Nordeste, o governo central não poderá mais ser capaz de fazer qualquer movimento imprudente. Então isso aqui fala que se os nobres da região Nordeste trabalharem junto, eles vão ter um grande poder e influência. E não vai ser nenhum tipo de problema eles lidarem com o governo central. Só tem uma coisa que não é muito boa, pois tirando o território de Lawrence, o território da região Nordeste é bastante estéril. E a maioria das famílias que vivem nesse lugar, eles importam suprimentos de outras regiões. Então eles sabem que se eles forem contra o governo central agora, então há uma grande chance deles não serem mais capazes de conseguir suprimento. O nosso brabo fala que ele está ciente disso, sabe que os negócios dessa região está tudo ligado com o governo central, só que ele também sabe que ele tem que quebrar esse ciclo. E se ele conseguir fazer isso, os nobres da capital não terão outra escolha a não ser ficar sob o controle desse governo. Então o nosso garoto fala que se todos nesse lugar concordarem em se unir, ele pode conseguir resolver o problema de suprimento. E nesse momento, o Lucas ele está trazendo um papel. E nesse papel, o nosso garoto ele marcou os lugares. E tem até um projeto de plantação. Então ele fala para todos que esse é o plano de desenvolvimento para o futuro. Ele diz que a região Nordeste tem muitas montanhas e até mais que os outros territórios. Também tem várias cordilheiras, principalmente no território de Dimitri. Ele fala que isso é perfeito para eles se defenderem de ataques inimigos. E avisa que para começar, ele está querendo construir uma grande fortaleza para abrigar as pessoas nesse tempo de crise. Depois disso, ele vai reivindicar as montanhas e assim vai usar elas para plantar. E avisa que dessa forma eles vão poder ser autossuficientes. O Conrad pergunta para ele se isso é realmente possível, pois reivindicar a montanha não é nada fácil. Mas o nosso garoto diz que pode deixar com ele. Ele vai resolver tudo, pois na sua vida passada, o local onde ele vivia, a base da seita Demônio Celestial, era uma grande fortaleza. E dessa forma, eles conseguiram se defender de ataque das outras organizações. Ela ficava localizada em uma região chamada de 10.000 montanhas. Ele lembra que tinha mais de centenas de quilômetros de extensão. Em Epistamento ele fala que o território de Dimitri é bastante parecido. E também lembra que o próprio Dimitri tem vários ferreiros. Então ele fica se perguntando se isso é uma mera coincidência ou é apenas destino. Se ele mostra o plano para todo mundo e entrega uma folhinha dessa para cada um. E fala que ele marcou as áreas que podem ser reivindicadas. E avisa para eles que ele já até começou a reivindicar elas. Ele fala que vai levar um tempo, mas avisa que desse jeito ele vai ter sucesso. Pois dessa forma ele vai conseguir bastante força para não poder recuar. E quando o governo central vir atacar, eles vão estar preparados. Os malucos acham isso impressionante. E o maluco aqui vendo esse plano de reivindicação e o da fortaleza, ele acha bastante detalhado. Ele pensa que isso foi só uma sugestão, mas o nosso garoto, ele tá fazendo isso há muito tempo. Então o Conde Lawrence, ele fala que vai se unir aos Dimitri. O Conrad também fala que não vai se opor e o pessoal começa a concordar com isso. Então o nosso garoto dá aquele sorrisão e fala que agora ele vai nomear essa aliança como uma aliança de Dimitri. E novamente vemos que tudo estava planejado, pois agora a região Nordeste está na mão dele. Então passa algumas horas e uma pessoa está bebendo seu vinho e essa pessoa é o Barão Romero. E ele acha impressionante como Ron Dimitri ele está liderando as coisas. Ele fica meio triste pelo seu filho mais novo, já que ele trabalhou muito para isso. Só que agora seu filho mais velho se tornou uma existência que ninguém pode substituir. Então, perdido em seus pensamentos, ele diz que a lua está brilhando bastante. Então, indo para outro local, o Marquês Valentino passou dias desesperado, pois ele enviou cartas para vários ferreiros e todos diziam que nunca tinham enviado espadas para o leilão. Então ele fica se perguntando, se o melhor ferreiro dos Dimitri não enviou espada para o leilão, quem poderia ter feito essa espada? E cada vez que uma carta chega, ele vai se decepcionando, pois todas têm a mesma resposta. E o maluco já fica meio irritado. Então o doidão chega e fala que ele recebeu um relatório e diz que alguém viu uma espada parecida com a dele lá no território de Dimitri. E essa espada estava com o mestre ferreiro de lá. O Crista de Galo já fica surpreso e fala para todos que ele quer ir para o território de Dimitri imediatamente. Passando alguns dias, quando ele chega nesse território, ele vai logo se encontrar com o Hendrik. O Hendrik pergunta o que trouxe ele nesse lugar. O maluco fala que vai direto ao ponto e fala que alguns meses atrás ele comprou uma espada. O Hendrik fala que ele mencionou isso na carta, mas ele volta a dizer que não enviou nada para a casa de leilão. Mas o Crista de Galo continua insistindo e fala que a incêndio
é literalmente um tesouro. E acha que ele tem certeza que um artesão que criou essa espada mora nessa região. Assim ele mostra incêndio para o Hendrik. O Hendrik nesse momento ele fica surpreso, pois ele reconhece a espada. E o Crista de Galo ele fica feliz, pois ele já imaginava que ele reconheceria ela. Então o Crista de Galo comenta isso com o Hendrik. Se ele vai direto ao ponto e fala que ele recebeu notícias que o Hendrik tem uma espada parecida. O Hendrik fica pensativo, só que ele toma uma decisão e fala que vai mostrar a espada que ele tem. Então ele pede para o Crista de Galo esperar um minutinho e o Hendrik em pensamento sabe como o Crista de Galo ele é um colecionador de espadas e ele sabe também que ele vai reconhecer o verdadeiro valor de uma espada. Então o Hendrik ele mostra seu pequeno tesouro e avisa que o nome dessa espada é Salamandra. E o Crista de Galo ele fica até arrepiado só em olhar ela. Então o Hendrik fala que ele pode reconhecer que a pessoa que fez o incêndio também fez a salamandra. Só que ele diz uma coisinha a mais. Ele fala que a salamandra ela foi o produto inicial e só depois de um tempo que ele criou o incêndio. O Crista de Galo ele já regala o olho e fica interessado no incêndio. Então ele já toca no assunto em querer comprar a salamandra do Hendrik. Só que o Hendrik pede desculpa e fala que essa espada não está à venda. E diz para o Crista de Galo que isso foi um presente e que ele não vai vender ela. E ele pede para o Crista de Galo, como colecionador, que ele entenda isso. O maluco ele fica surpreso, pois ele pensava que o Hendrik tinha criado essa espada. Então a única coisa que passa na cabeça dele é que o Barão Romero tenha feito essa espada e tenha dado de presente ao Hendrik. Mas o Hendrik fala que não foi o Barão Romero, mas sim seu filho, Roman Dmitri. Então o Crista de Galo fica maluco, pois ele reconhece esse nome, o mais novo rank de Cairo. Então ele fica se perguntando se foi ele mesmo que fez essa espada, pois ele sabe que a história de cada obra-prima representa muito. E se fosse um ferreiro normal que tivesse feito ela, o valor dela seria baseado na qualidade da espada. Mas já que foi a estrela em ascensão, Roman Dmitri que fez essa espada, o valor dela vai aumentar bastante e todo mundo vai ficar louco por essa espada. Então o maluco ele fica feliz e nesse momento ele fala que ele quer encontrar Roman Dmitri. E é isso, pessoal. Se você chegou até aqui, deixa aquele gostei maroto para ajudar o canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Então até a próxima, galera. Fui!